Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Gerontologia, módulo 1. Hoje nós vamos conversar sobre saúde da cuidadora e a importância do autocuidado. Eu vou explicar para você quais são os sinais de alerta, os sinais que apontam que você precisa se cuidar mais e também vou trazer algumas dicas para que você consiga organizar esse processo de cuidado e dessa forma sobre tempo para que você se cuide, para que você restabeleça a sua saúde e assim você possa cuidar melhor dos nossos idosos, tá bom? Então, para início de conversa, a primeira coisa que você precisa entender é que se você é cuidadora, se você não cuida de você, se você não cuida da sua própria saúde, com certeza isso vai trazer consequências para o processo de cuidado. A qualidade do cuidado que você efetiva, que você oferece ao idoso vai estar comprometida. Por quê? Se você é uma cuidadora que está estressada, que está extremamente cansada, que está irritada, tudo isso vai repercutir no seu processo de cuidado. Não tem como isso não acontecer, é uma consequência natural, tá? Então é importante que você entenda que uma vez que você se cuida, você restabelece a sua saúde e você volta a se sentir bem, e com isso a qualidade do cuidado que você oferece ao idoso também melhora, tá? Um ponto muito interessante para a gente discutir é quais são as consequências do processo de cuidado. Algumas pessoas, algumas cuidadoras, familiares vão cuidar de pessoas idosas e não vão ter consequências negativas. Pelo contrário, vão ter muitas consequências positivas, vão crescer durante esse processo de cuidado em sabedoria, vão aprender a cuidar de si mesmas, vão entender o quanto que o processo de envelhecimento, as características, né, desse processo de envelhecimento vão depender do que se constrói ao longo da vida, e ser cuidadora vai ser algo extremamente positivo, tanto do ponto de vista psicológico, emocional, quanto físico, mas existe uma grande parte aí das cuidadoras, dos cuidadores, que vão sofrer com consequências negativas desse processo de cuidado. Isso vai depender, entre outras coisas, das próprias características, das próprias condições desse idoso, as condições de saúde física, as condições emocionais, as condições cognitivas, e também vão depender, claro, das condições de saúde, das condições financeiras, das condições emocionais dessa pessoa que está cuidando. Então, esses dois fatores são os principais determinantes para esse processo de cuidado e para as consequências positivas ou negativas que essa cuidadora, que esse cuidador vai ter ao longo desse tempo. O fato é que grande parte dos cuidadores vão referir um desgaste físico e um desgaste emocional muito grande, tá? Então, esses cuidadores, eles vão reclamar de cansaço, de problemas físicos que surgem durante esse processo de cuidado, irritabilidade, tristeza, sentimento de culpa, sentimento de fracasso, ausência de informações e ausência de apoio público, de apoio de outros familiares, a falta de interação social. Muitas vezes os familiares abandonam, os amigos abandonam e o próprio cuidador acaba se afastando de outras pessoas, até porque na maioria das vezes ele é o único cuidador, como eu falei anteriormente, e ele vai abandonando seus projetos de vida, se sente solitário, e a gente precisa estar ajudando esses cuidadores a resgatar a autoestima e aprender novamente a se cuidar, aprender a planejar esse autocuidado e, é claro, a colocar também em prática, tá? Eu vou descrever agora alguns sinais que, se apresentados pelo cuidador, significam que ele precisa retomar o autocuidado o máximo possível. Então, se você é cuidador, esteja atento a esses sinais. E se você é um profissional de saúde, um profissional da área social, você atende pessoas idosas, sempre esteja atento também ao cuidador e questione, verifique se ele apresenta esses sinais e oriente essa pessoa para que ela possa retomar o autocuidado e, é claro, dentro desse processo, melhorar a própria saúde para que assim possa cuidar melhor da pessoa idosa, tá? O primeiro sinal de alerta é a dificuldade com a questão do sono, tá? Problemas com sono. É muito comum cuidadores que estão estressados, que já estão emocionalmente abalados, apresentarem dificuldade para dormir, apresentarem insônia. Então, esse é um dos sinais muito importantes, tá?
Além da questão da insônia, a gente tem a questão da perda de energia, da fadiga, do cansaço contínuo. Esse cuidador, ele sempre reclama que ele está com dificuldade para fazer as coisas porque ele sente que falta energia, tá? A gente tem também a questão do isolamento social, da falta, da ausência de interação com outras pessoas, com familiares, com amigos. Esse é um dos sinais também muito importantes. Alguns cuidadores também começam a fazer abuso de álcool, abuso de cigarro, abuso de medicamentos para dormir, abuso de medicamentos antidepressivos, muitas vezes que nem foram prescritos pelo médico, e a gente precisa estar atento a isso. Problemas físicos também, como palpitações, como tremor nas mãos, como dificuldades digestivas, às vezes até a própria prisão de ventre pode ocorrer em decorrência do estresse. Alguns cuidadores apresentam também problemas cognitivos, como problemas de memória, dificuldade de atenção, dificuldade com a questão da concentração, raciocínio mais lentificado. Isso tudo porque a gente já sabe que o estresse, assim como a depressão, eles trazem também consequências do ponto de vista cognitivo, tá? Alguns cuidadores apresentam também falta de interesse para as atividades que eles faziam anteriormente, seja atividade física, seja alguma atividade de lazer. Aos poucos essa pessoa vai se afastando e ela vai deixando de fazer tudo aquilo que ela gostava, tá? Outros vão apresentar também alterações na questão do apetite, ou aumento de apetite ou diminuição de apetite. A gente pode ver isso também no emagrecimento ou na obesidade que é apresentada por esse cuidador. Alguns cuidadores também passam a ter mudanças frequentes de humor, seja para um humor depressivo, seja para um humor mais agressivo, mais irritadiço. Esses também são sinais de alterações aí emocionais e de cansaço, de desgaste nesse processo de cuidado. E a gente tem também o fato de que alguns cuidadores eles passam a focar toda a sua energia e a focar toda a sua atenção apenas para esse idoso e acabam deixando outros familiares de lado, inclusive os próprios filhos, né? Esposo, esposa, irmãos, irmãs. Então é importante que a gente esteja bem atento a esses sinais, e se for o seu caso e você é cuidador, atente-se, procure ajuda e principalmente observe as dicas que eu vou trazer para você agora, tá bom? A primeira dica é que você, cuidador, precisa aprender a pedir ajuda de outras pessoas. E aí, uma questão muito importante é que, em geral, o cuidador vai falar assim: ah, mas eu vou pedir ajuda de uma pessoa que ela sabe que ela tem obrigação e que ela deveria ajudar, tá? Em alguns momentos é importante a gente esquecer isso e a gente conquistar a ajuda do outro. Como que a gente conquista a ajuda do outro? A gente demonstrando a importância que essa pessoa tem, seja doando um dia, seja doando uma tarde, né? Mas o quanto que aquilo é importante não somente para você, mas também para esse próprio idoso, tá? E uma outra questão dentro disso é que o cuidador, quando ele é o único cuidador e ele está pedindo ajuda, está pedindo auxílio de outras pessoas, ele tem que aprender a especificar o que ele precisa, o horário que ele precisa, o dia que ele precisa, o tipo de auxílio que ele precisa. Quanto mais específico você for, maiores são as possibilidades dessa pessoa te ajudar, tá? Outra questão também que a gente precisa entender algumas pessoas são mais dispostas a ajudar e outras não. Algumas são mais dispostas a cuidar e outras não. E muitas vezes a gente foca apenas em um familiar, né? Muitas vezes o cuidador ele tem 2 irmãos, 3, 5 e ele foca que ele quer a ajuda de determinados irmãos, tá? Mas existem outros que estão mais disponíveis e a gente tem que aprender a abrir mão do nosso ego e acolher a ajuda daquelas pessoas que estão mais dispostas e que realmente querem nos auxiliar nesse processo, tá? Outra questão muito importante aqui. Existem pessoas que de fato têm muitas dificuldades para cuidar. Isso porque as próprias questões internas não foram resolvidas, tá? E aí algumas pessoas, por exemplo, têm dificuldade para lidar com pessoas com doenças progressivas, têm dificuldades para lidar com pessoas que estão se aproximando da morte, e isso é super natural. Óbvio que existem aqueles que realmente não querem cuidar, tá?
mas muitas vezes é necessário que você faça uma reflexão e que você entenda quais são os fatores que estão prejudicando, que estão dificultando outros de aceitar, ajudar, de aceitar participar desse processo de cuidado. E uma vez que você consegue entender isso, você também pode propor outras formas dessa pessoa ajudar. Em alguns casos, ela não ajuda cuidando efetivamente daquele idoso no dia a dia, né? Separando determinado período da semana, do dia dela para cuidar, mas ela pode auxiliar financeiramente, por exemplo. Então, a gente sempre tem que tentar entender e tentar organizar de forma que cada um ajude da maneira que é possível, da maneira que em que há uma disposição e que há uma possibilidade para ajudar, tá? Porque às vezes a gente insiste só em determinado tipo de auxílio quando a gente poderia organizar de uma forma diferente e todos poderiam ajudar e todos poderiam ficar satisfeitos, inclusive a própria pessoa idosa. Uma outra coisa super interessante também dentro desse contexto familiar é que o cuidador ele pode sempre organizar uma reunião dentro da família, uma reunião com os filhos desse idoso, uma reunião não só com filhos, mas muitas vezes você pode interagir também com sobrinhos, né? Com outras pessoas da família que queiram ajudar. E se você tem dificuldade para organizar isso, você pode pedir auxílio de um psicólogo, de um gerontólogo, de um assistente social, talvez do líder religioso, não sei qual é a sua religião, a religião da sua família, mas talvez um líder religioso, um padre, um pastor, um colega do seu centro espírita possa ajudar a sua família a se reorganizar e a distribuir essas responsabilidades, né? E quando a gente coloca tudo às claras, o tipo de auxílio que a gente precisa para todas as pessoas ali que estão disponíveis a ajudar ou que talvez não estejam tão disponíveis, mas que nessa reunião familiar vão entender a importância da sua contribuição, tudo fica muito mais fácil, tá? Então, a reunião familiar é um instrumento super interessante e você pode pedir auxílio de outras pessoas para efetivá-la, tá? Uma outra questão também muito importante é que você precisa pôr limites ao cuidado. O que muitas vezes acontece? Nós conversamos nas aulas anteriores que a gente precisa sempre estimular o idoso na questão da independência, na questão da autonomia, para que ele preserve a capacidade funcional. Em uma dessas aulas, não me lembro qual, eu falei com vocês que alguns idosos acabam se acostumando a pedir cuidado, a exigir cuidado do outro, muitas vezes mais do que ele precisa, para chamar atenção, tá? Então a gente precisa aprender a impor limites, sempre com carinho, sempre com amor, mas precisa haver um limite, tá? Porque existem alguns idosos que, seja porque estão clamando a sua atenção, acabam aí exigindo demais de você, quando na verdade eles têm condições de fazer determinadas coisas, né? A gente tem idosos que excedem realmente porque querem exceder, porque esse foi o comportamento, é a personalidade dessa pessoa, tá? Ser mais dependente, querer ver o outro ali em prol dele 24 horas por dia, isso também acontece. A gente tem os idosos que reclamam demais, que você está ali oferecendo ajuda e que eles não têm nenhum problema cognitivo e eles estão sempre reclamando, estão sempre se queixando. A gente tem aqueles idosos que têm uma condição financeira, mas que se negam a comprar uma cama melhor, a comprar uma cadeira de roda melhor, a comprar uma alimentação melhor, a ajudar pagando um cuidador para ele próprio, né? E a gente tem aqueles idosos que recusam também uma ajuda que facilitaria todo o processo de cuidado. Ele recusa-se a utilizar moletas, ele recusa-se a utilizar a cadeira de rodas, ele recusa-se a fazer os exercícios. E tudo isso você precisa impor limites com carinho, né? Com bastante amor, mas deixar claro para esse idoso que ele precisa se ajudar e que você precisa de descanso, tá? E que você vai estar ali disponível para ajudar, para fazer o seu melhor, para doar o seu melhor com amor, com carinho, com atenção, mas dentro das necessidades dele e não atendendo a caprichos, até porque esses caprichos muitas vezes vão resultar na perda da capacidade funcional, que a gente já conversou ao longo desse curso. Então, é muito importante também que você aprenda a impor limites nesse processo de cuidado. Uma outra questão muito importante é que você precisa aprender a aceitar ajuda. Parece quando a gente fala isso, né? Parece o cuidador sempre fala, mas
Claro que eu quero ajuda, eu preciso, eu estou o tempo inteiro cuidando do idoso, 24 horas por dia, as pessoas é que não querem me ajudar. Mas muitas vezes, quando alguém se oferece, eu tenho uma forte experiência com isso, tanto no ambiente hospitalar quanto fora dele, é que o cuidador muitas vezes ele não aceita a ajuda do outro. Ele sempre coloca uma desculpa, porque a outra pessoa não sabe, porque a outra pessoa não está acostumada, porque o horário que aquela pessoa está se dispondo a ajudar não é o horário que ele ou ela quer. Então, assim, atente-se bastante a isso, porque muitas vezes você rejeita o cuidado do outro, né? Se o outro não sabe, você ensina, ponto. Ele vai fazer do jeito dele, cada um faz do seu jeito. O importante é um bom resultado para esse idoso. Então, você vai ensinar a melhor técnica, as melhores formas e as pessoas vão aprender. Precisa um pouco da sua paciência, né? Já que você está mais acostumado, mais acostumada. Mas se você tiver paciência, você ensinar o passo a passo, as pessoas vão aprender. Às vezes é preciso também a gente aceitar o horário que a pessoa se dispõe, o dia que a pessoa se dispõe. Ah, mas eu não tenho nada para fazer nesse horário. Procura uma coisa para você fazer, uma atividade física, vai passear, sai de casa, vai na praça, vai na igreja, vai visitar os amigos, vai dormir, vai dançar, vai na praia, vai fazer qualquer coisa, mas aproveita esse momento. Porque uma vez que a pessoa te oferece ajuda uma vez, você não aceita. Te oferece novamente, você não aceita, ela vai desistir. E aí você vai ficar sozinho. Então aprenda a aceitar ajuda, tá? Aprenda também a procurar os serviços de saúde. Muitas vezes, não só os serviços de saúde, mas de assistência, serviços nas próprias instituições religiosas, porque muitas vezes elas oferecem um trabalho voluntário para ajudar os cuidadores, um trabalho voluntário voltado para os idosos, ou um trabalho em termos de políticas públicas mesmo, voltados para o idoso, seja um centro-dia, uma universidade para a terceira idade, é um curso de formação para cuidadores, enfim, existe um conjunto de atividades que muitas vezes são oferecidas aí próximas à sua casa, próximas a você, e você não sabe. Então, procura a Secretaria de Saúde do seu município, a Secretaria de Assistência, as instituições religiosas, associações de moradores e veja se existem serviços que possam ser oferecidos para você e para esse idoso. Porque isso com certeza vai te aliviar, vai te ajudar e vai fazer com que esse processo de cuidado seja mais tranquilo, tá? E aí a gente chega num outro ponto que é você aprender a cuidar de você mesmo, cuidar da sua própria saúde, melhorar a sua alimentação, fazer exercício físico, seja dentro de casa, seja exercício físico dentro de uma academia, né? Seja uma aula de dança, seja você dançar próprio dentro da sua própria casa, mas você precisa começar a se exercitar, você precisa interagir socialmente, aproveitar o mínimo possível de tempo que alguém for na sua casa, que se disponibilizar e que puder ficar com esse idoso, aproveite para você visitar um amigo, para você interagir, ligue para as pessoas, né? Mande uma mensagem pela internet, converse pelo WhatsApp, mas não se afaste. Essa interação social, ela é muito importante para a sua saúde psicológica, para a sua saúde cognitiva. A pior coisa que um cuidador pode fazer é se isolar. E hoje em dia a gente tem essas possibilidades das redes sociais. Então aproveite essas oportunidades e utilize para você interagir com outras pessoas. Também é muito importante que você cuide do lado espiritual. Não sei qual é a sua religião, tá? Não me importa qual é a sua religião. Você nem precisa ter uma religião, tá? Mas quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala não só de religião, mas de você desenvolver um sentido para a sua vida, um sentido para o que você está fazendo. E você consegue isso muitas vezes ou com uma religião, ou meditando, praticando yoga, aprendendo a respirar bem, fazendo boas leituras. Tudo isso vai te ajudar nesse processo de cuidado, certamente. Então, é muito importante você cuidar dessa dimensão espiritual. Também é importante, como eu falei, sair de casa, tá? Se há possibilidade de você fazer seus exercícios fora de casa, de você interagir socialmente fora da sua casa, aproveite. Aproveite para respirar puro, para ver a natureza, para ver pessoas, né? Para conhecer novas pessoas. Isso certamente é muito importante para você também. Aprenda a fazer atividade de relaxamento, e aí entra a meditação, entra o yoga, entra você aprender a respirar, né? Tudo isso são formas de você relaxar, de você se acalmar, e é importante que você tenha algum período do seu dia para você fazer isso e que seja diariamente, tá bom?
Outra questão super importante é que você, cuidador, para que você alivie esse processo de cuidado e para que você consiga, ao longo do tempo, não se estressar mais, é importante que você aprenda a planejar o seu futuro, a planejar as possíveis complicações que podem surgir do ponto de vista econômico, do ponto de vista de mudanças no ambiente da sua casa que você precisa fazer. Por exemplo, se você cuida de um idoso que tem uma demência do tipo Alzheimer, né? Você sabe que essa doença ela vai progredir. Então, já se planeje financeiramente para comprar uma cama hospitalar, uma cadeira de banho, colocar as barras de apoio no banheiro, já faça um plano funerário, já converse com esse idoso sobre divisão de bens. São coisas importantes que a gente não pode deixar para depois. Quanto mais a gente afasta e não planeja o futuro, mais difícil a situação vai ficar lá na frente. Então, a gente precisa planejar, a gente precisa pensar quais são as complicações que podem surgir e já começar a tratá-las, né? Já começar a resolver, já começar a se antecipar para que a gente não fique no nível de estresse muito grande futuramente, tá? Por último, é importante que você aprenda a se organizar. Eu vejo que muitas cuidadoras não colocam prioridade, não planejam o seu dia, não se organizam. E aí vivem fazendo coisas o tempo inteiro. É importante que você tenha um plano de atividades, tá? Tudo que você precisa fazer para o idoso, tudo isso tem que estar anotado em ordem de prioridade, o horário que você vai fazer, qual é o tempo de duração dessas atividades, os dias, né? Tudo isso é importante, por quê? Porque é a partir disso que você vai conseguir se organizar e definir um tempo para você, tá? Inclusive, dentro desse plano aí de atividades também, você pode incluir o compartilhamento de cuidado com outras pessoas. Então, defina quais são as prioridades, todas as atividades que são feitas com esse idoso e compartilhe isso na reunião que você vai fazer com seus familiares. Para quê? Para que as pessoas possam, ali olhando aquele plano de atividade, se responsabilizar por algumas delas. E aí, a partir disso, você vai encontrar o seu tempo, vai encontrar o seu espaço para você planejar o seu processo de autocuidado, tá? E pensando no seu processo de autocuidado, é importante que você pense quais são as atividades que eu preciso fazer. Quantos dias na semana eu vou fazer atividade física, né? Quais são as atividades de relaxamento que eu preciso aprender, que eu preciso fazer? Quais são os cursos que de repente eu quero fazer, seja pela internet, seja presencialmente? Que dia eu vou na minha igreja, no meu centro espírita, né? No culto, na missa, o que for, na sessão de terapia. Organize-se, faça um plano de atividade. Faça um plano de atividades relacionadas ao processo de cuidado ao idoso e de atividades que são importantes para você também. E aí você vai determinar as prioridades, como eu falei, vai compartilhar esse cuidado com outras pessoas e vai começar a cuidar de você mesma, tá? Muitas vezes também é muito importante você aprender que se você pode pagar um cuidador para ficar com esse idoso, é importante que você faça isso, tá? Porque o que eu observo, às vezes, em algumas situações, existe só uma cuidadora que cuida do idoso, mas existe condições financeiras de pagar um cuidador. E muitas vezes essa cuidadora rejeita, porque ela acha que só ela cuida, porque ela não quer gastar dinheiro, só que esse processo de cuidado ele pode se prolongar. Quanto mais tempo você vai precisar cuidar desse idoso, maiores são as possíveis consequências para você. Podem ser positivas se você souber administrar, ou podem ser negativas se você não souber administrar, tá? E uma forma de não administrar bem é não compartilhar esse cuidado, seja com familiares, seja também com profissionais cuidadores pagos, tá? Então, pense nessa possibilidade também de você pagar um cuidador, uma cuidadora de idosos. No próximo vídeo eu vou continuar conversando, trazendo dicas para autocuidado da cuidadora familiar. Então, se você é cuidadora familiar, esteja atenta. Se você é profissional também, assista ao próximo vídeo para que você possa auxiliar essas cuidadoras e esses cuidadores, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!